É bom você investir na bolsa quando o juro está caindo, quando o Selic está caindo, desde que ela esteja caindo pelo motivo certo. A gente acaba até gostando quando essas empresas boas acabam se desvalorizando na bolsa, porque a gente consegue comprar ações com rendimentos de dividendos até maiores, na verdade. Pelas nossas contas, mesmo com o cenário de estresse atual, o fundo confere uma oportunidade aí na casa de 20%, se considerar a possibilidade de ganho de capital, mais a distribuição de dividendos ao longo dos próximos 12 meses. Mas você esperar o dólar chegar num nível, você pode ficar postergando e aí você perde valorizações que compensariam uma eventual desvalorização do dólar ali na frente. De olho fechado aqui, botarei meu dinheiro nesse ecossistema para até o fim de 2025. O produto é descorrelacionado hoje praticamente a zero, com ações, com obrigações, com o CDI, com isso tudo. E é isso que um cliente quer na carteira, é ativos descorrelacionados com os ativos tradicionais que ele tem na carteira, para dar esse extra nível de diversificação para a carteira e com retornos muito interessantes. Olá, investidores! Começa agora o Onde Investir, seu conteúdo mensal para falar sobre os melhores investimentos para o mês. Eu sou Paula Comaceto e, junto com os analistas do mercado financeiro, vamos descobrir as recomendações para julho. Onde colocar seu dinheiro para obter os melhores retornos? Quais são os setores e ativos mais promissores para este começo de segundo semestre? Com o constante movimento do mercado, é crucial ajustar nossas estratégias para garantir o melhor resultado. Então fique comigo, porque no vídeo de hoje vamos analisar as principais opções para ações brasileiras e internacionais, os ativos mais indicados na busca por dividendos, fundos imobiliários e criptomoedas, além do diagnóstico para a alocação ideal em ativos alternativos. Veja agora onde investir em julho. Lá se vai o primeiro semestre de 2024. E se o investidor estava bastante otimista no começo do ano, o humor mudou na segunda metade do ano com a piora do cenário macroeconômico. Alguns pontos são chave neste momento: corte de gastos pelo governo, troca da presidência do Banco Central e juros americanos. Se para a renda variável os dias foram tensos, para a renda fixa foram bastante propícios. A interrupção no ciclo de cortes na taxa de juros em 10,5% pelo Banco Central tiraram do radar a Selic em um dígito para 2024. Há quem ventile a possibilidade de alta caso o ambiente doméstico piore. Em um ambiente já deteriorado com a desancoragem das expectativas de inflação, falas do presidente Lula mexeram também com os juros futuros e com o dólar, que atingiu o maior nível desde janeiro de 2022, chegando perto dos R$ 5,60. Para julho, o foco principal do mercado está sobre o corte de gastos. Com a arrecadação federal lá nas alturas e sem ter para onde correr, o governo precisa urgentemente cortar o crescimento das despesas para ajustar as contas públicas. No ambiente externo, foi dada a largada para a corrida presidencial norte-americana, com o primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden no último dia 27. Quem ganhará a disputa? A ver em novembro. Mas o fato é que deve trazer estresse pelo mundo. Vamos descobrir onde investir em julho. E neste primeiro bloco, vamos falar sobre a carteira das 10 ideias para julho. Para conversar com a gente, estou aqui com Larissa Quaresma. Obrigada pela participação, Lari. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, Paulo. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. E agora, né? Mudança de semestre, a gente falou no mês passado, né? O cenário estava um pouquinho complicado. Você falou para o investidor esperar um pouco, né? Ter um pouco de calma, esperar qual que seria ali o cenário. Para julho, né? Passado junho, que foi de bastante volatilidade, o que a gente pode esperar para julho? Continua esse cenário um pouco mais desafiador? O mercado continua frustrado? Quem esperou colheu os frutos. Então valeu a pena esperar. Né? A gente viu exatamente no mês de junho uma reversão da tendência. Né? Durante boa parte do mês a gente viu os ativos de risco brasileiros numa queda vertiginosa, muito pelas nossas questões locais e pelo buraco negro da inteligência artificial lá fora, né? Que vai sugando os recursos. Né? O investidor gringo, ele olha e fala assim, para que eu vou investir num lugar tão exótico quanto a América Latina, que está tendo suas questões políticas, teve eleição no México que não agradou, né? Pela enveredada à esquerda,
aqui no Brasil teve todo o estresse em torno do fiscal, enquanto você tem inovações relacionadas à inteligência artificial, fazendo as Big Techs, né, empresas de $1 trilhão já crescendo duplo dígito no ambiente mais seguro, né? Então o investidor olha e fala, por que eu vou correr esse risco de estar num lugar tão exótico, né? Mas a partir de determinado momento do mês, que coincidiu justamente com a decisão do Copom, a gente viu algumas das nossas questões locais sendo resolvidas, né? Ou se encaminhando, pelo menos, para uma resolução gradual. Então, a primeira delas foi a questão monetária. Naquele Copom de maio, né, do mês anterior, a gente tinha levantado uma preocupação em relação a uma politização do Banco Central, que era uma coisa que a gente não acreditava, a gente até falou aqui, né, no mês passado, e neste mês de junho a gente teve uma decisão unânime, técnica, que contou inclusive com o voto favorável dos diretores indicados pelo governo atual pela manutenção da Selic, né, pela interrupção do ciclo de cortes de Selic, o que reforçou a independência técnica do Banco Central, o compromisso do órgão com a persecução da meta de inflação. Então, você começa a eliminar gradualmente alguns riscos de cauda e aí você começa a ver uma alta vigorosa da Bolsa Brasileira, né? E essa alta eu chamo de vigorosa não porque subiu demais, mas porque subiu muito rápido. Foi coisa de questão de 2 semanas, né? Que quem estava posicionado pegou. Quem não estava, já não pegou mais essa descompressão inicial. Então, voltando à sua pergunta inicial, né? Nessa virada de semestre, de repente a gente vê um ano que agora sim ele vai começar. Porque à medida que os dados econômicos dos Estados Unidos continuam apontando desaquecimento do mercado de trabalho, desaquecimento da inflação, a gente começa a tornar cada vez mais palpável o corte de juros nos Estados Unidos esse ano. A questão da âncora monetária, né, da credibilidade da política monetária, a gente consegue enxergá-la ganhando, né, voltando a ganhar reputação, voltando a ganhar força, e isso deve ser coroado só no final do ano, quando a gente provavelmente vai ter uma indicação de um presidente técnico, né, sério, independente, para o Banco Central. E por último, né, qualquer medida efetiva no sentido de ajuste fiscal, que... Parênteses, a gente não acha que vai ser um ajuste fiscal grande, não o que a gente gostaria, não um corte de despesas estrutural, que é o que o país precisa, mas qualquer contingenciamento de despesa discricionária já ajuda, né? Já mostra um mínimo comprometimento com as metas do arcabouço fiscal. Então, a gente vê esses 3 como os principais gatilhos que, de repente, podem causar um segundo semestre muito melhor para a Bolsa Brasileira do que foi o primeiro. O Banco Central decidiu interromper o ciclo de queda nos juros aqui no Brasil, optando por ficar por 10,5% na Selic. Lari, qual é o impacto dessa decisão nas ações brasileiras? Essa é uma excelente pergunta, né? Porque, via de regra, o investidor de bolsa ele gosta de comprar bolsa quando o juro está caindo, né? Quando a Selic está caindo. E aí, a um primeiro olhar, com essa interrupção do corte de juros, a tendência é você concluir que já não é mais interessante investir em bolsa. Mas o motivo da queda dos juros, ele faz toda a diferença, né? O juro ele precisa estar caindo porque você tem uma trajetória clara de convergência da inflação à meta, não só a inflação corrente, que está convergindo à meta, mas a expectativa de inflação, que é o que ainda não está convergindo à meta de inflação, de 3%, né? Diga-se de passagem. Então, é bom você investir na bolsa quando o juro está caindo, quando a Selic está caindo, desde que ela esteja caindo pelo motivo certo. Se a Selic fosse cortada agora nessa reunião do Copom de junho, ela não teria sido cortada pelos motivos certos. E aí sim teria sido ruim para o investidor de bolsa, né? Então, quando o Banco Central decide interromper o ciclo de cortes de Selic no meio desse ambiente que tem uma pressão política muito grande para você continuar cortando os juros enquanto a técnica te prescreve que você não deveria fazê-lo, é melhor para o mercado que seja interrompido o ciclo de cortes de juros, porque aí você cria um ambiente sadio do ponto de vista de política monetária. Você fala, olha, este país tem uma âncora monetária, né? Ele tem um Banco Central que está preocupado com a inflação, em última instância, com o valor da moeda local, né? Que é o nosso real brasileiro. Então, neste sentido, foi muito boa a manutenção, porque ela carrega um significado institucional muito importante, que a gente estava carecendo dele e que a gente começou a questioná-lo
depois daquele cupom dividido. Então, nesse sentido, eu acho que é muito sadio. Eu prefiro, como investidora de ações, que o Banco Central interrompa o ciclo de corte de juros para depois, né, em um segundo momento, ele chegar à conclusão de que ele precisa voltar a cortar, do que ele cortar prematuramente agora e depois ter que voltar a subir. Esse cenário é ruim no longo prazo. Se a gente dilata o horizonte, né, para quem está investindo, e este deveria ser o caso de qualquer investidor de bolsa, né, investir pensando daqui 12, 18, 24 meses, eu prefiro que ele interrompa agora, para, se for o caso, ano que vem, o Banco Central americano começa a cortar, né, o real ganha força frente ao dólar, aí sim ele continua cortando, e aí é um cenário maravilhoso, né? São vários meses seguidos de valorização das ações. E qual deve ser a estratégia para o investidor agora em julho? Bom, por mais que a gente tenha visto essa reversão, né, de cenário, um cenário marginalmente melhor para os ativos de risco, ainda mais acontecendo qualquer um desses 3 gatilhos, né, que são corte de juros pelo Banco Central americano, âncora monetária e âncora fiscal, a gente já tem uma carteira que ela é bem agressiva, ela é bem posicionada para o risco, né? E do outro lado, a gente tem um dólar que, mesmo com essa descompressão, ele continuou subindo. E eu acho que isso tem muito a ver com a força do dólar por si só, né? O dólar está ganhando força contra várias moedas, inclusive contra outras moedas fortes, como é o caso do euro, por exemplo, e a gente acha que esse dólar pode continuar alto, né? Ele pode até voltar, mas voltar para ali, para perto de 4,50, eu acho que não. Então, num contexto como esse, né, a gente já está com o dólar alto aí, 2 meses seguidos, a gente está fechando o segundo trimestre, que vai ser divulgado, né, a partir do final de julho pelas empresas, com o dólar alto pela maior parte do trimestre, então isso tende a beneficiar as empresas que têm boa parte da receita em dólar, enquanto os custos não são, em sua maioria, dolarizados, que é o caso das exportadoras. Então, nesse sentido, a gente optou por aumentar a exposição a empresas dolarizadas na carteira, a gente está aumentando o nosso peso em uma petroleira, que é a Prio, no caso, e além disso, a gente está trazendo um outro vetor que a gente acha que é favorável, que são empresas, assim, descorrelacionadas do macro, que estão num momento operacional muito legal e que a gente acha que deve divulgar bons números do segundo tri. Então, com isso, a gente está incluindo Intelbras na carteira, né? A gente acha que a empresa deve divulgar um balanço aí no final do mês de julho, um balanço bem interessante, pode surpreender positivamente, enquanto a empresa continua muito barata, né? A ação continua muito barata. Em tudo isso, a gente mantém uma carteira com nomes de altíssima qualidade, empresas que já aprovaram sua capacidade de execução através de vários ciclos e principalmente, né, com balanços saudáveis, de baixa alavancagem. Um outro lado dessa pergunta sua anterior, né, a Selic vai continuar em 10,5%, é que isso reforça, né, aquela perspectiva de não apostar em empresas alavancadas, porque a Selic vai continuar alta por mais alguns trimestres, né? Então, nesse cenário, a gente opta também por manter uma baixa alavancagem agregada aí da nossa carteira 10 ideias. Perfeito, Lari. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. E você viu aí, a Lari indicou 2 ações, Prio e Intelbras, que entraram para a carteira das 10 ideias neste mês de julho. Cadastre-se e tenha acesso à carteira completa. É de graça. Neste segundo bloco, chegou a hora de falarmos sobre a carteira de dividendos para julho. Já estou aqui com o Rui Hungria. Obrigada pela participação, Rui. Oi, Paula. Eu que agradeço. Vamos lá falar um pouquinho então dessa carteira de dividendos, porque a Bolsa teve um desempenho ruim, né, nos últimos tempos. Como é que esse desempenho da Bolsa está afetando as ações pagadoras de dividendos? O desempenho ruim da Bolsa afeta as ações de maneira geral, né? Mas a tendência é que as ações que tenham um fluxo de caixa que permitam a elas pagar dividendos acabem sofrendo menos, porque no fim do dia, o investidor dessas ações, ele tem uma espécie de certeza de que ele vai ter uma remuneração ali, seja mensal, trimestral, semestral, dependendo da frequência de pagamento, mas esse investidor, ele tem uma certa tranquilidade na comparação com outras ações que nunca pagam dividendos, por exemplo, porque o investidor sabe que ele vai depender exclusivamente da valorização das ações. Não é o caso das pagadoras de dividendos, que podem te oferecer ali um retorno, mesmo com as ações paradas ou eventualmente até sofrendo um pouco por causa da piora macro.
Pensando nisso, Rui, qual que é a oportunidade que surgiu em julho? A gente, todos os meses, na verdade, o que a gente faz? A gente vasculha o mercado procurando empresas que se encaixam nessa categoria de boas pagadoras de dividendos, mas que eventualmente tenham sofrido aí por conta dessa piora de mercado. Porque o que acontece? Uma empresa, ela paga os dividendos de acordo com os resultados dela e não de acordo com a valorização ou queda das ações, né? E quando as ações elas acabam caindo, o nível de dividendos ele permanece o mesmo. Então, quanto mais barato você consegue pagar pelas ações, significa que você está recebendo um rendimento maior de dividendos daquela ação. Então, a gente acaba até gostando quando essas empresas boas acabam se desvalorizando na bolsa, porque a gente consegue comprar ações com rendimentos de dividendos até maiores, na verdade. E foi justamente isso que aconteceu com uma dessas empresas que a gente estava de olho, que é a Cosan, né? É uma das empresas que entrou na nossa carteira nesse mês, e a gente aproveitou essa oportunidade para investir na Cosan nesse mês de julho. Ui, mas Cosan tem tido um mau desempenho em 2024 e cai quase 30% no ano. Por que investir em Cosan agora? Para entender por que esse movimento aconteceu com as ações, a gente tem que voltar um pouco para trás, né? E tem um pouco de fatores diversos aqui. A primeira coisa que aconteceu a companhia investiu na Vale, né? Foi uma das investidas dela aí mais recentes e acabou sendo um momento ruim, né? Porque esperava-se que os juros fossem cair, os juros não caíram tanto, acabou que ela se alavancou para fazer esse investimento no momento em que os juros acabaram pressionando o resultado financeiro dela. Então, esse foi um ponto. Além disso, algumas subsidiárias dela, nos últimos anos, acabaram passando por um período de investimento bastante robusto, né? E isso significa o quê? Uma grande parte dos resultados da Cosan vem justamente dos dividendos que ela recebe das suas subsidiárias. Então, quando essas subsidiárias estão fazendo investimentos muito grandes, elas acabam cessando esse fluxo de pagamentos para a Cosan e tudo isso junto acabou contribuindo para essa piora das ações, claro, junto com a piora do cenário macro também. Mas olhando para frente, o que a gente espera primeiro, uma redução desse nível de investimentos de algumas das subsidiárias mais importantes dela. E além disso, um outro movimento que a gente tem visto mais recentemente é a Cosan reduzindo a participação dela na Vale, o que ajuda a reduzir o endividamento, a alavancagem da companhia, né, e pode até ajudar, inclusive, a distribuição de dividendos aí nos próximos anos. A Cosan também planeja fazer o IPO da Moove lá nos Estados Unidos. Isso também tende a beneficiar a empresa? Tende a beneficiar, inclusive, em termos de dividendos. A Cosan ela tem 70% de participação na Moove. Claro que num eventual IPO, a gente não sabe quanto dessa participação ela viria a vender. Dado o momento atual, que a gente não tem visto aí, um mercado tão bom, a gente não acha que ela vai vender uma grande participação. Mesmo assim, a gente está falando de uma empresa que deve valer em torno de 10, 11, 12 bilhões, segundo o que a gente viu de notícias recentes, e uma participação de 70% numa empresa desse tamanho já poderia gerar recursos interessantes no eventual IPO para Cosan distribuir e aumentar o rendimento dos dividendos dos acionistas. Então, pode ser um movimento que venha a destravar aí mais dividendos, além daqueles que a gente já espera. Perfeito, Rui. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. E você viu aí, a principal indicação para a carteira de dividendos em julho é Cosan. Para acessar a carteira completa, é só clicar no link da descrição. É de graça. Neste terceiro bloco, vamos falar sobre a carteira de fundos imobiliários para julho. E já estou aqui com o Caio Araújo também. Obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite, Paula. Vamos lá. Como o contexto fiscal e monetário tem impactado nos fundos imobiliários recentemente? Nós sabemos que o contexto local tem sido desafiador nos últimos meses e os fundos imobiliários não estão fora dessa questão. Por mais que a gente tenha notado um primeiro trimestre favorável, os últimos meses têm
mostrado correções nas cotações dos fundos imobiliários, dado que eles não estão imunes às mudanças de contexto fiscal e monetário do Brasil. Então, com a taxa de juros, por exemplo, em patamar mais elevado, tanto no curto quanto no longo prazo, é claro que a gente tem uma reversão de perspectivas para os fundos imobiliários também, especialmente os fundos de tijolos. Então, ficar atento a isso, na minha visão, é super importante para esse momento. O IFIX corrigiu bastante os ganhos do ano. Como é que ficam os fundos imobiliários para julho? Olha, Paula, para julho, com esse cenário ainda um pouquinho nebuloso para o Brasil, a gente ainda recomenda a palavra disciplina para os investidores. Então, sem fazer loucuras, mas também olhando para algumas oportunidades, né? Acho que a gente pode destacar alguns setores. O crédito foi um setor que foi bem na média em junho e deve continuar performando de forma razoável no curto prazo, dado a sua relação risco-retorno mais favorável para o momento. Mas aproveitar algumas oportunidades no tijolo, eu já considero aí uma alternativa para quem está olhando mais para o longo prazo, gosta de qualidade e eventualmente aproveitar uma janela de investimento mesmo em alguns fundos que caíram muito aí ao longo das últimas semanas. E pensando nessas oportunidades, qual que seria a sua principal escolha para o mês? A nossa principal escolha para julho seria o Bresco Logística, que é o BRCO11, que é um fundo de logística já bem tradicional, listado desde 2019, são 12 ativos em carteira e, na nossa visão, um sinônimo de qualidade, bem em linha que eu citei anteriormente, de aproveitar oportunidades em fundos de qualidade, né? Pelas nossas contas, mesmo com o cenário de estresse atual, o fundo confere uma oportunidade aí na casa de 20%, se considerar a possibilidade de ganho de capital, mais a distribuição de dividendos ao longo dos próximos 12 meses. Então, seria esse o Bresco Logística para julho. Bresco Logística é a principal indicação do Caio para o mês de julho em fundos imobiliários. Para acessar a carteira completa, só clicar no link da descrição. O tema deste quarto bloco é ações internacionais. E para falar sobre o assunto, já estou com o Enzo Pacheco. Enzo, obrigada pela participação. Fala, Paulo, obrigado pelo convite. Agora, se a gente tem tido um mau desempenho para as ações brasileiras, a gente não pode dizer a mesma coisa para as ações internacionais, principalmente ali para as bolsas, né, em Nova York. Os investidores estão migrando da bolsa brasileira para fazer investimento no exterior? Olha, eu acho que não só da bolsa brasileira, eu acho que o mundo inteiro está migrando para a bolsa americana, buscando alternativas de investimento, principalmente aquelas empresas de tecnologia e principalmente aquelas empresas de inteligência artificial. Então você tem visto, sei lá, nos últimos 2 meses, uma valorização significativa desse setor, né? Tecnologia e serviço de comunicação, quando você olha a composição do ETF desse setor, é basicamente Alphabet e Meta, né? Que é a dona do Facebook. Então a gente tem visto esses setores puxando muitos recursos do mundo todo, porque de fato é o que tem mostrado crescimento nesses últimos trimestres. Outro destaque desse mês de junho foi o dólar, né, que não se valorizou só em relação ao real, mas a outras moedas de emergentes também. Qual que é a melhor maneira de se investir em dólar? Olha, Paulo, eu sempre tenho uma reticência de falar qual o dólar perfeito para investir, né? Eu acho que o investidor ele tem que ter uma posição em dólar a todo momento no seu portfólio, né? Eu acho que esse episódio recente, quando a gente viu que o dólar saiu rapidamente dos 5,20 para os 5,50, demonstra isso. O investidor que esperou, talvez, ali no 5,20, o dólar voltar para o 5, ele teria um dólar pior agora para investir. Então, eu prefiro pensar numa carteira, você ter um percentual do seu patrimônio investido em dólar. Então, eu quero ter 5, 10, 20%. E, obviamente, nesses momentos que a moeda se valoriza muito forte, você pode, talvez, esperar por um preço melhor, mas não deixar de ter uma posição. Bateu no 5,50, então eu quero ter 20%. Mas começa com 5%, começa com 10%. Aí se, eventualmente, ele voltar para o 5,30, para o 5,20, você vai e manda mais um pouco de recurso. Mas você esperar o dólar chegar num nível, você pode ficar postergando e aí você perde valorizações que compensariam uma eventual desvalorização do dólar ali na frente. Mas, Enzo, as bolsas norte-americanas estão nas suas máximas. O dólar se valorizou e alcançou o maior patamar aqui no Brasil em comparação com o real desde janeiro de 2022. Mesmo assim, é a hora de investir em ação americana? Eu entendo que sim, Paula. Se você for pensar um investidor no começo do ano que já tinha investido nas bolsas americanas, se você for pensar, no começo do ano você ainda tinha uma discussão se a economia americana poderia entrar em recessão ou não. Existia já algum risco de investir. E o dólar,
ok, ele estava ali um patamar um pouco abaixo do atual, mas muita gente ainda via com um patamar que poderia vir ainda mais abaixo. E aí, se a pessoa investiu no começo do ano, ele está com um patrimônio muito maior da valorização da bolsa e a valorização do câmbio. E aí eu acho que ele tem que ter uma parcela do patrimônio investido em dólar, de preferência em ações americanas. Bolsas americanas em alta, o dólar também. Qual que foi a sua estratégia para montar a carteira das ações internacionais para julho? Olha, a gente manteve aquela questão de ter uma parcela ligada à tecnologia, nova economia e também empresas da velha economia, né, aquelas empresas mais tradicionais. Mas pensando nisso, eu fiz algumas alterações. Por exemplo, eu tirei as ações da Apple. Eu gosto muito da empresa, mas dado a forte alta que teve no mês de junho, eu preferi trocar pelas ações da TSM, que não é um vetor igual, mas é um vetor ali similar. Se a gente for pensar, a TSM ela é a maior fabricante de chips do mundo, né? A mais importante, talvez a maior empresa mais desconhecida. Todas as grandes empresas que querem fazer um chip, seja a Apple, seja a Nvidia, seja a AMD, seja a Microsoft, eles recorrem normalmente à TSM porque ela tem a melhor tecnologia, né? Ela é a mais capacitada do setor. Então, e a gente tem essa exposição a essa parte de semicondutores que tem sido o principal vetor das bolsas americanas. E aí, buscando também manter aquele vetor da velha economia, eu tirei as ações da Nike. A gente teve a divulgação do resultado no final do mês. Mais uma vez, surpreendeu negativamente, infelizmente. E me parece que essa história vai demorar um pouco mais para voltar nos trilhos. Então, eu preferi trocar pelas ações da Disney. É uma empresa que também teve lá os seus problemas, mas parece que está num ponto um pouco mais avançado na reestruturação da sua estratégia. Diferentemente da Nike, né, que ela tinha revisado o seu guidance no trimestre anterior, voltou a revisar para baixo, e aí os investidores acabaram perdendo a paciência. Você viu a ação cair mais de 20% na divulgação do resultado. Você falou em dois grandes vetores, velha economia e tecnologia. Como que deve ser essa distribuição ideal para o investidor em ações internacionais? Bem, Paulo, eu sei, a gente tem visto, né, tecnologia dominar os mercados, mas eu não gosto de ter uma carteira extremamente focada em um setor somente. Você pode ter alguns papéis de tecnologia, né, como eu falei aqui, a gente tem TSM, a gente tem Meta, a gente tem Amazon, mas aí você casa esses papéis com as empresas mais tradicionais. Então, hoje a nossa carteira ela tem uma composição 50% tecnologia, 50% da velha economia. Numa eventual realização de mercado, porque os juros vão ficar mais altos por mais tempo, eu acho que a tecnologia ela pode acabar sofrendo porque elas valorizaram muito mais do que esses outros papéis. Então, você tem que tentar fazer uma mescla ali para não deixar eventuais altas, né, também ficar muito para trás, mas numa possível realização dos mercados, você acabar sendo pego de surpresa e esses papéis caírem muito mais do que empresas de petróleo, empresas de telecomunicações e por aí vai. Você viu duas indicações da carteira de ações internacionais para julho. Para acessar a carteira completa, é só clicar no link da descrição. É de graça. Chegou a hora de falarmos sobre criptomoedas e Walter Rebelo já está aqui com a gente para comentar sobre os melhores investimentos para julho. Obrigada pela participação, Walter. E aí, Paulinha, muito bom estar aqui de novo. Muito bom recebê-lo aqui. Vamos falar um pouquinho então de criptomoedas, já que os ativos tradicionais não têm tido um bom desempenho no geral. Isso tem impactado positivamente nos investimentos em criptomoedas? As duas coisas estão, de certa forma, correlacionadas, porque são ativos de risco, né? Mas nos últimos 3 meses, cripto tem estado bem lateralizado. E se você for olhar, tem uma dispersão muito grande em termos de performance entre bitcoins e certas exceções de altcoins, mas a vasta maioria das altcoins tem entregado todos os ganhos que tiveram nesse ano, né? E isso se dá muito por conta da condição macroeconômica que a gente está vivendo agora, né? De uma pausa no aumento de liquidez que a gente estava tendo no início do ano. E a gente olha isso pelo próprio tamanho do balanço do Fed, né, que vem diminuindo, e quando ele diminui, quer dizer que o Fed está sugando liquidez do sistema, né? Então isso aí não é positivo de forma alguma para ativos de risco, né, ativos de tecnologia, mas acredito que isso aí seja só um impasse aqui nesse meio do ano e que nessa segunda perna agora que a gente vai passar, né, o segundo semestre, essa situação vai melhorar. Então deve vir um pouco dessa melhora já em julho? Olha, sim, deve. Se você for olhar as contas do Fed agora, tem alguns reajustes de fim de semestre que acontecem e eles tendem a sugar um pouco de liquidez, por isso que a gente está vendo, né, essa dificuldade da gente sair dessa faixa de preço agora
pro Bitcoin, né, puxar o resto do mercado. É geralmente isso que acontece, o Bitcoin puxa primeiro o preço, depois você tem uma maior onda de especulação vindo. Isso só vai acontecer na medida em que a gente tiver uma melhora da liquidez. Dito isso, muita coisa pode mudar, né? Ontem mesmo estava rolando o debate do Biden e do Trump, então bem ali já fica muito claro que geopolítica, né, é algo que pode mudar de uma hora para outra. A gente está vendo que cada vez mais a liderança lá está sendo questionada. Isso pode trazer muita turbulência para o mercado, né? Caso aí, não sei, né? Se você vai atacar um alvo que está frágil, é melhor você fazer logo antes que ele seja substituído, né? No caso ali das eleições. Então, pode ser que isso traga aí algum tipo de turbulência para o mercado. Não sei se vai trazer, né? Não sou especialista aqui de geopolítica, mas certamente ativos de risco tendem a ter um pouquinho mais de volatilidade nesses cenários, de certeza. E essa turbulência toda traz oportunidades para as criptomoedas? Traz sim. Quando a gente olha para os múltiplos, então compara os múltiplos do Bitcoin com altcoins menores, né, nos seus diversos setores. Você vê que elas estão bastante descontadas em relação ao Bitcoin, né? Elas estão em um nível assim, em termos da razão, né? Se você botar um múltiplo sobre o outro, as altcoins estão muito descontadas. Então, assim, quando a gente olha também para a dominância do Bitcoin, né, ela está fazendo meio que uma curva, como se tivesse encontrado um teto ali na dominância em 55%. Caso você não saiba, dominância é a representatividade em percentual do Bitcoin da capitalização de mercado de cripto por inteiro, né? Então, o que geralmente acontece nas chamadas alt-seasons, né, que as altcoins performam melhor do que o Bitcoin, elas ganham mais espaço, é justamente nessa configuração de mercado, em que você tem um alto desconto de altcoins, Bitcoin ali meio que lateralizado, e a dominância dele cai. Isso geralmente acontece pós-halving. A única coisa que eu ainda não estou vendo nesse momento imediato é uma melhora da liquidez, né? O Fed mais propício a soltar ali um pouquinho a mão, né, no dinheiro, injetar mais liquidez. Então é isso aí que está faltando agora no momento, e o mercado entende que isso vai melhorar ao longo do ano. E qual seria a sua principal indicação para o mês de julho em criptomoedas? Eu acho que o Ether e ativos que estão ali, que se enquadram, né, no ecossistema da Ethereum, estão muito interessantes para julho. A gente vai ter o começo dos ETFs de Ethereum também sendo negociados lá nos Estados Unidos. Curto prazo para mim ainda está um pouquinho incerto, mas eu estou pensando com cabeça de longo prazo aqui, porque é onde realmente onde os grandes ganhos são feitos em cripto. E você não vai fazer isso em uma semana ou em duas, pelo menos não com buy and hold, né? Buy and hold, comprar e segurar. Então eu acho que esses ativos aí para julho devem ter uma boa performance por conta do ETF de Ethereum. Salvo aqui, né, que o ETF de Bitcoin ele foi ruim nas primeiras 2 semanas, mas depois, né, foi um tremendo sucesso. Tanto é que foram os ETFs de maior sucesso da história dos ETFs. Então, eu acho que a gente pode ter sim um tipo de performance parecida com o ecossistema de Ethereum como um todo, agora no curto prazo, mas o curto prazo em si permanece incerto. Mas de olho fechado aqui, botarei meu dinheiro nesse ecossistema para até o fim de 2025. E qual o potencial que o ETF de Ethereum pode trazer para a moeda? Olha, uma maior maturação no mercado, né? O próprio Larry Fink, CEO da BlackRock, que tem experimentado com a tecnologia da Ethereum, né? Tokenizando fundos e principalmente para isso, né? Tokenizar fundos e utilizar o blockchain como uma infraestrutura de distribuição global e que não fecha, né? Automatizado. Eles veem o próprio ETF de Ethereum como um passo intermediário para um mundo tokenizado, um mundo em que você consegue tokenizar recebíveis, um mundo em que você consegue tokenizar imóveis, um mundo em que você consegue tokenizar royalties de música. Então, uma maior integração do sistema financeiro utilizando uma tecnologia que é aberta. Qualquer pessoa pode implementar uma aplicação, qualquer pessoa pode participar desse sistema econômico. Então, o ETF ele é uma porta de entrada, digamos assim, né? Se o empresário, o Wall Street ainda está conhecendo o Bitcoin, está entendendo a ideia do Bitcoin, está olhando para a macroeconomia, vendo o teto de gastos, não só dos Estados Unidos, mas de vários países, né? Grande endividamento, nível de produtividade abaixando, então o mundo vai fugir para algo que é valor, que tem valor, que é escasso, né? Então o Bitcoin, o ouro servem como esse tipo de ativo. Quando se fala de Ether,
ainda não se entende direito o que é o Ether, né? E eu tô falando aqui pro cara de Wall Street, né? Pro player tradicional do mercado. Ele ainda não entende, ele tá começando a entender, e o ETF é como se fosse aqui o cavalo de Troia, né? Que vai apresentar o Ether, mas aí a gente vai ter, né, um maior amadurecimento do mercado, uma melhor percepção do mercado. E o que você enxerga de preço pro Ether? Olha, pro curto prazo é muito difícil de falar, né? Por toda essa questão de incerteza macroeconômica, mas até no final de 2025, né? E tá aqui a razão para você se posicionar agora, né? E não depois, porque você não quer comprar quando o preço está subindo, você quer comprar quando o preço está ou lateralizado ou já tenha caído um pouco, que é o caso. Então, eu acredito que o Ether pode chegar por volta dos 8 mil, 10 mil dólares se o Bitcoin de fato dobrar até o final de 2025. E sobre posicionamento, qual deve ser a alocação do Ether numa carteira bastante diversificada para o investidor? Olha, eu vou falar aqui só de um portfólio de cripto, né? Porque existe uma regra aqui de bolsa, né? Que a gente fala que é, olha, tenha 5% do seu capital em criptoativos. Agora, falando dentro de um portfólio somente de cripto, né? Eu acho que o momento agora é para algo 50% Bitcoin, algo entre 10% de Ethereum até 20% de Ethereum e uma diversificação em altcoins especiais, né? Uma seleção que você põe aí um pouco de carinho, porque não é qualquer coisa que está subindo nesse mercado de 2024, não. Perfeito, Walter. Obrigada pela participação. Nada, Paulo. E você viu aí, a principal indicação em criptomoedas é Ether para julho. Para acessar o relatório completo, é só clicar no link da descrição. É de graça. E neste último bloco, chegou a hora de falarmos sobre alocação. E para falar sobre esse assunto, estou aqui com Felipe Caldas, CIO da Carbine Investimentos. Obrigada pela participação, Felipe. E já começando aqui com a primeira pergunta, queria que você falasse um pouquinho aí da sua função da Carbine e como é que vocês ajudam os investidores. Muito obrigado por nos terem aqui no programa. A nossa função dentro da Carbine é ajudar os investidores a navegar os mares dos mercados privados. O que é que são mercados privados? Mercados privados é dentro da classe de alternativos, é tudo aquilo que é elítico. Então temos, em resumo, quatro verticais, que seria o Private Equity e o Venture Capital, aí a comprar e vender empresas de capital fechado, onde podemos investir desde o princípio da vida da empresa até um possível pré-IPO e sair numa venda na bolsa. Depois, a outra vertical que nós entramos e somos muito ativos é no imobiliário. Aqui o nosso foco hoje em dia é muito em imobiliário residencial nas regiões regionais do Brasil. As regiões regionais do Brasil é o Brasil fora do eixo Rio-São Paulo, onde nós operamos mais é no Espírito Santo, Santa Catarina e o Paraná, que são estados que têm um PIB per capita praticamente do dobro do Brasil, o crescimento, e com uma taxa de desemprego quase metade do Brasil. Então são regiões com poder económico muito forte e que são muito carentes de ativos residenciais, principalmente nestas regiões. Depois, por último, mas também extremamente importante, é os ativos reais, ou seja, infraestrutura, matérias-primas, florestas, esse tipo de classe de ativos, onde nós também nos tentamos posicionar. E, por último, a dívida privada, que é financiar todos estes projetos via dívida e não equity. Então a Carbine nasceu em 2020 e o nosso objetivo como empresa é ser então um parceiro para os investidores conseguirem desbravar e navegar nestes mares dos mercados privados. Perfeito, Felipe. E como é que deve ser a composição desses ativos alternativos numa boa carteira aí diversificada? Então vamos lá, isso vai depender muito do perfil de risco de cada um dos investidores, não é? Como toda a boa pergunta, a resposta é depende. No entanto, se nós usarmos como padrão os maiores investidores a nível mundial, como por exemplo a CalPERS, que é uma dos fundos de pensões maiores globais, que é o fundo de pensão do estado da Califórnia, eles chegam a investir 50% dos ativos nesta classe chamada mercados privados. Tá?
O downside de investir nesta classe é que a liquidez não é diária como se tem nas classes tradicionais. Mas, se nós formos olhar num período muito grande, as contrapartes líquidas apresentam um retorno muito mais baixo em comparação com as contrapartes ilíquidas. Ou seja, existe um prémio relativamente alto para se ter exposição a estes ativos ilíquidos. E também o lado bom de investir nestes ativos é que uma volatilidade muito mais baixa do que a volatilidade dos mercados líquidos, tá? E uma correlação muito, muito baixa com os investimentos tradicionais. Então, voltando à sua pergunta, vai depender muito do perfil do investidor e que tipo de iliquidez é que ele pode estar exposto no seu portfólio. No entanto, a nossa sugestão é não ter menos de 5 a 10% da carteira do cliente em ativos desta natureza. E qualquer investidor pode investir no mercado privado? Então, tradicionalmente, não. Tá? Então, tradicionalmente, estes fundos, ou fundo de fundos, eles tinham uma boleta mínima de 10 milhões de dólares, bem lá atrás, não é? Então, é assim, todo mundo que tivesse 10 milhões de dólares poderia, sim, investir na classe de ativos. O problema é que nem todo mundo tem 10 milhões de dólares, nem todo mundo tem 10%, que 10 milhões de dólares representa 10% da carteira, que seria de 100 milhões de dólares. Então nós, o que é que fizemos? Tentámos simplificar ao máximo a maneira de o cliente poder acessar no investimento, e o ticket mínimo hoje é 10 mil reais e não os 10 milhões que era o que tradicionalmente era o ticket, tá? Só para confirmar aqui, Felipe, então o valor mínimo para se investir no mercado privado é de 10 mil reais com a Carbine. No nosso produto principal, que é o que nós chamamos o nosso flagship fund, o nosso primeiro fundo, o investimento mínimo hoje é 10 mil reais, onde o cliente tem uma exposição a uma carteira altamente diversificada, é um fundo de fundos, tá? Para ter uma noção, nós hoje temos mais de 250 fundos subjacentes na carteira, 60% do portfólio em investimentos no Brasil, 40% do portfólio em investimentos fora do Brasil, estão dando aquela diversificação maior para o cliente, com uma exposição de mais de 3 mil posições de mercados privados. O grosso continua a ser Private Equity e Venture Capital, devido ao retorno que ele gera em comparação a real estate e crédito. No entanto, temos exposições de real estate, perto de 10% a 15%, e temos algumas posições também de crédito. O que eu acho que também é extremamente importante salientar é que o produto é descorrelacionado hoje praticamente a zero, com ações, com obrigações, com o CDI, com isso tudo. E é isso que um cliente quer na carteira. É ativos descorrelacionados com os ativos tradicionais que ele tem na carteira. Para dar esse extra nível de diversificação para a carteira e com retornos muito, muito, muito interessantes. Perfeito, Felipe. Você pode só entrar um pouquinho mais profundamente nessa questão? Por que é tão importante, né, esse tipo de ativo ser descorrelacionado com o mercado tradicional? Claro, então é assim, o que é que nós queremos para entender isso nas carteiras? Quando um cliente pensa numa carteira diversificada, o que é que ele quer? Ele quer vários ativos, não é? Que ao final do período de investimento tenham um resultado positivo, no entanto, que sejam descorrelacionados um com o outro. O que é que isso quer dizer? Que quando um sobe, o outro não necessariamente sobe. Ou quando um cai, o outro não necessariamente cai. E com isso, nós conseguimos diversificar os riscos da carteira e otimizar os retornos com uma volatilidade mais baixa para o cliente. Tá? Então isso é uma coisa que é extremamente importante. E daqui para frente, né? O que vocês estão pensando aí de estratégias para ajustar os investimentos alternativos dentro de um portfólio diversificado? Nós temos comitês mensais que avaliam o nosso fluxo de caixa, tá? De entradas e de saídas, e avaliam as oportunidades e como nós vamos alocar
nessas oportunidades para otimizar a TIR dos nossos investidores. Felipe, então, obrigada pela participação. Esses foram os melhores investimentos para julho, mas lembre-se sempre que é importante diversificar e adaptar sua carteira de investimentos de acordo com o seu perfil. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like e compartilhar com seus amigos que também estão em busca de boas oportunidades de investimento. Obrigada pela companhia e espero você no Onde Investir em agosto. Até lá e bons investimentos!